Olá a todos, neste vídeo vamos explorar a seção do Intuitive que se refere à fotografia de paisagem noturna com estrelas e a majestosa Via Láctea. Assim, ao pressionar o botão de menu localizado no topo, descemos até a opção Via Láctea e Star Trails. Ao clicar, acederemos à parte dedicada a este tipo específico de fotografia. O que devemos realmente proceder a fazer é seguir, de forma ordenada, os botões que surgem na interface. A primeira seção é dedicada às fotografias do céu noturno. A parte central é dedicada aos Star Trails, com o método suave e o método de intervalo. E a seção com o título em verde é dedicada à fotografia do terreno. O que realizaremos serão fotografias divididas no campo, algumas para o céu com determinados parâmetros de captura e outras dedicadas à parte inferior da paisagem, ou seja, ao terreno mais escuro. Vamos então carregar os light, que são as fotografias do céu. Vamos procurá-los no nosso computador e selecioná-los. Podemos fazer quantos light quisermos no campo. Recomendo não ultrapassar 5 capturas para quem utiliza ultra grande angulares como 10mm, 8mm para APS-C ou 14mm para full frame. Neste caso, utilizei uma lente de 14mm, por isso vou selecionar 4 capturas. Se utilizarem objetivas grande angulares convencionais, como uma de 24-8mm, podem fazer até uma dezena de capturas sem grandes problemas. Por qual razão vos menciono isto? Porque as objetivas ultra grande angulares, como as de 14mm, apresentam distorções nas extremidades laterais e, portanto, essas distorções fazem com que as estrelas se alonguem um pouco mais e o que pode ocorrer é que o software, ao tentar alinhar essas estrelas, pode encontrar algum erro. Vamos então pressionar o botão de confirmação. Desta forma, o Intuitive organizará as nossas fotografias em camadas distintas. Uma vez que as fotografias dedicadas à Via Láctea estejam devidamente colocadas em camadas, podemos proceder à seleção cuidadosa das estrelas, de modo a alinhá-las corretamente, pois as estrelas, fotografia após fotografia, deslocar-se-ão no céu noturno. Portanto, o nosso objetivo primordial nesta fusão é alinhá-las de maneira que fiquem exatamente uma sobre a outra, de modo a realçar a iluminação e também a diminuir o ruído presente na fotografia. Carregamos em Selecionar e observam que seleciona precisamente as estrelas. Podemos pressionar o botão Expandir e podemos pressioná-lo quantas vezes quisermos. A minha recomendação é proceder a um aumento de zoom nas estrelas e desativar os níveis iniciais, mantendo ativo unicamente o último nível. Desta maneira, poderá confirmar se a seleção abrange também as estrelas da última fotografia que foi carregada. Neste caso específico, vou pressionar novamente e noto que está incluído na seleção. Com isso finalizado, posso agora ajustar a seleção e o que farei é pressionar no sistema de seleção e depois em subtrair, pois necessito remover e assim vou pintar nas áreas que não me interessa ter selecionadas. Além da seção do terreno subjacente, recomendo que desmarquem a área que está próxima do horizonte da fotografia, neste caso específico, as montanhas, bem como toda a parte das bordas da imagem e das estrelas. Especialmente se capturaram com objetivas ultra grande angulares, pela mesma razão que mencionei anteriormente. Após a conclusão desta operação, podemos pressionar o botão para alinhar e unir. Aqui está o resultado final, o alinhamento das estrelas e a limpeza. Podemos agora proceder a um retoque adicional no céu, pressionando em Melhorar Céu e mudando para a página de ferramentas. Lembrem-se de unir os níveis visíveis, pressionar em autocorreção e adicionar um pouco de clareza. Recordo-vos que todas estas modificações devem ser feitas de acordo com o vosso gosto pessoal, pois não existem regras fixas a seguir.
Vou aplicar uma pincelada de clareamento, lembrando sempre de unir os visíveis, usar o pincel clarear e também aplicar uma pincelada de saturação. Por que não? Podemos também pressionar o botão para remover 8 pixels por segurança, para que a fotografia escureça ligeiramente e ganhe contraste. Posteriormente, posso regressar à página dedicada às estrelas e proceder à limpeza completa utilizando os disparos Dark e também os disparos Bias. Esses tipos de capturas são realizadas com a tampa colocada na lente, portanto são capturas completamente escuras. Os disparos Dark são utilizados para a diminuição do ruído canônico, enquanto que os disparos Bias são destinados à redução dos hot pixel. Isto ocorre devido ao sobreaquecimento do sensor. Habitualmente realiza-se aproximadamente uma dezena de capturas Dark, mas o número exato será determinado por vós, e os parâmetros de captura são idênticos aos utilizados para os disparos Light. Assim, serão mantidos os mesmos valores de ISO, os mesmos tempos de exposição e as mesmas aberturas. Enquanto para os disparos Bias, os parâmetros de disparo irão alterar-se no que diz respeito ao tempo de exposição, portanto, serão mantidos os mesmos valores de diafragmas e os mesmos valores de ISO dos disparos Light, mas o tempo de disparo será o mais rápido possível. Assim, dependendo da máquina fotográfica que possuímos, será aproximadamente um 4 milésimo de segundo ou um 8 milésimo de segundo. O número de disparos Bias, no entanto, será superior, pois serão 5 Bias para cada Dark que realizamos. Portanto, se, por hipótese, eu realizei 10 disparos Dark, terei de fazer 50 disparos Bias. Uma vez que tenha realizado estes disparos, bastará premir o botão Dark, procurá-los onde os arquivei no computador, selecionar o tipo de extensão com a qual foram guardados, selecioná-los todos e premir em abrir. Desta forma, o software Intuitive procederá à integração com a nossa imagem fotográfica e, consequentemente, eliminará o ruído digital que se encontra presente. Com base no tipo específico de computador que possuímos e na quantidade total de fotografias que tanto o software Intuitive quanto o Photoshop terão de carregar, o processo poderá demorar um certo tempo, que pode variar de situação para situação. Neste vídeo, vou acelerar e cortar esta parte para chegar diretamente ao resultado final. Vamos proceder ao carregamento dos ficheiros Bias, bastando-nos premir o botão apropriado, procurá-los no nosso computador, selecionar a extensão e selecionar todas as fotografias, no meu caso 50, premir abrir e o software começará a trabalhar. Uma vez concluído o carregamento dos ficheiros Bias, podemos fazer alguns retoques na página de ferramentas. Podemos utilizar um pincel de clareamento para adicionar um pouco mais de luminosidade ao núcleo central da Via Láctea e, de modo semelhante, aplicar uma pincelada de clareza. Agora vamos proceder à união dos elementos visíveis e avançar para as fotografias do terreno. Vamos então agora buscar as fotografias especificamente dedicadas à paisagem subjacente. Basta-me pressionar o botão de paisagem e selecionar a série de fotografias que dediquei, precisamente à paisagem sob as estrelas para reduzir o ruído digital. Vou proceder à seleção dessas imagens no meu computador. Neste caso específico, capturei um total de 5. O número pode ser determinado por vocês, sendo geralmente recomendado pelo menos um par, pois quanto maior o número de fotografias capturadas, mais eficaz será a redução do ruído presente na imagem final. Os parâmetros de disparo geralmente diferem um pouco daqueles utilizados para capturar as estrelas, o que implica que vamos reduzir o ISO, fechar um pouco mais o diafragma para aumentar a profundidade de campo e prolongar ligeiramente os tempos de exposição para permitir a entrada de muito mais luz. Agora, eu pressiono em OK e aguardamos que o Intuitive proceda à fusão destas capturas para diminuir o ruído digital. Agora temos a possibilidade de aprimorar um pouco mais a nossa fotografia na seção de ferramentas. Podemos pressionar em Alto Tom e Alto Níveis para iluminar ligeiramente a fotografia. Em seguida, retornamos à nossa página das estrelas,
Copiamos o nível, vamos para a fotografia das estrelas da Via Láctea e colamos o nível. Desta maneira, temos ambas as fotografias ajustadas em níveis, com a do terreno sobreposta. Dessa forma, posso selecionar o terreno de maneira a criar esta seleção e, ao aplicar uma máscara, conseguirei integrar o céu da minha fotografia dedicada à Via Láctea com o terreno da imagem dedicada à paisagem noturna subjacente. Posteriormente, basta-me clicar na opção Unir camadas e finalizá-las no módulo Camera Raw. Todas as modificações que serão realizadas durante o desenvolvimento no Camera Raw são de caráter pessoal e individual. E de acordo com os próprios gostos pessoais, portanto, eu vou limitar-me a dar um pouco mais de exposição, aumentar ligeiramente os contrastes e reduzir um pouco as luzes, mas o que será essencial é tentar amalgamar bem as cores do céu com as cores do terreno. Vou adicionar uma máscara linear à área do terreno e deslocá-la até alcançar o nível do horizonte fotográfico, de modo que todas as modificações que eu realizar agora ocorrerão na parte que está mascarada a vermelho, escurecendo uma porção do terreno, aumentando o contraste, reduzindo um pouco as sombras e arrefecendo um pouco mais. Ao pressionar o botão OK, retornamos ao Adobe Photoshop. Neste momento, podemos corrigir de maneira mais precisa as dominantes no horizonte utilizando a ferramenta esponja. Desta forma, conseguimos eliminar as dominantes de tons amarelados e alaranjados que aparecem no horizonte.